Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês esse carro aqui, Opel Corsa 2005. Então pessoal, esse carro aqui é um Corsa C, é a terceira geração do Corsa, né? Podemos notar que as gerações da Opel são por letras, então o primeiro é o A, o segundo é o B, o terceiro é o C e por aí vai. Essa geração aqui foi lançada na Europa no ano 2000 para substituir o Corsa antigo, né, o Corsa B. E essa geração pegou muito dos detalhes do Corsa B, como essas molduras de vão de roda aqui, que é semelhante ao que tinha no Corsa B, né? Só que ao mesmo tempo entregou um carro um pouquinho maior, uma plataforma um pouquinho mais moderna. É um carro também com uma estrutura melhor e com maior espaço do que a geração anterior. Ele é um pouquinho maior, né, obviamente, também. Tanto por dentro como por fora, o carro cresceu. Essa geração aqui na Europa lançou em 2000. Esse aqui é um 2005, é o dos últimos modelos. Que em 2006 já tivemos a nova geração, o Corsa D. E esse carro já passou por um facelift, então em 2003 teve uma pequena alteração na frente e na traseira do carro, coisinha pouca, mesmo só para mudar um pouquinho, só para manter o carro um pouquinho mais moderno, né? O carro que lançou aqui em 2000, que ficou até o final de 2002, ele tinha mais plásticos pretos aqui na parte da frente. No Brasil essa geração também foi vendida, obviamente. Ela chegou 2 anos mais tarde, começou a ser vendida no ano de 2002. A versão do Brasil tem algumas diferenças visuais em relação a esse carro. A parte da frente toda diferente, o capô, os para-choques e os faróis do modelo brasileiro são um pouquinho menores que esse aqui. É coisa pouca, sabe? Se você não souber, você não nota, mas os faróis são diferentes. Outra coisa que é diferente nos modelos brasileiros são os motores. Então os motores brasileiros continuaram a ser motores 8 válvulas, enquanto que esses aqui já são motores multiválvulas. E esse carro também, na versão 1.0, tinha um motor de 3 cilindros que obviamente nunca foi vendido nos Corsa brasileiros. Fora essas questões, é praticamente o mesmo carro. Então a parte da estrutura, suspensão, interiores, tudo mais ou menos o mesmo. Claro, tem um opcionalzinho ou outro que foi oferecido aqui e no Brasil não, mas fora isso, são basicamente o mesmo carro. E o engraçado é que no Brasil, esse carro lançou, mas a geração anterior continuou a ser vendida. Então, pelo menos a versão sedã, né, ela durou bastante tempo e inclusive pararam de vender esse carro antes de parar de vender o Corsa B, o que é realmente bem particular do mercado brasileiro, né? Podemos notar também que no Brasil esse carro ficou vendendo até 2012, né? Até o final de 2011, 2012, por aí. E esse aqui parou de ser vendido em 2006, quando saiu a nova geração na Europa. Aqui tivemos versão também 3 portas desse carro, além dessa aqui que é a 5 portas, hatch. E não tivemos versão sedã. Então no Brasil tem Corsa sedã, aqui não. E aqui tem Corsa C, 3 portas e no Brasil não. Então olhando esse carro, começando pela chave, podemos ver que é uma chave normal desses Corsa. O botão de trancar e destrancar, obviamente, né? Aqui o símbolozinho da Opel. Essa lâmina de chave tem um pouquinho diferente dos do Brasil. Então os do Brasil tinha aquela lâmina de chave mais simples, né? Mais do modelo antigo. Essa aqui já é essa laminazinha que é cortada por dentro, sabe? É uma pequena diferencinha, mas ela tá aqui. Podemos notar também que temos aqui repetidores de pisca laterais, que são obrigatórios em carros europeus, né? Então esse aqui tem, os do Brasil não tinham. Temos aqui a nossa maçanetinha de porta. O interior do Corsa, exatamente igual ao que foi vendido no Brasil. Nessa versão temos 4 airbags, então obviamente os 2 aqui da frente, né? Motorista e passageiro, e um em cada banco dianteiro. Essa quantidade de airbags é o normal para um carro dessa categoria aqui na Europa, né? Os carros maiores costumavam ter mais, mas os carrinhos compactos e subcompactos realmente era 4 airbags, era a média, sabe? Os mais simples no início tinham só 2, mas quase todo Corsa C aqui na Europa tem 4 airbags. No Brasil eu sei que a maior parte nem airbag tinha, sabe? O Corsa com 2 airbags lá no Brasil realmente até é um pouco difícil de encontrar. Esse banco aqui tem as regulagens que nós estamos acostumados, né? Regulagem de posição.
Tem aqui uma regulagem de ponto H. Eles falam que é regulagem de altura, mas ele regula a inclinação do banco, é mais uma regulagem de ponto H, né? E as regulagens desse banco são todas manuais, obviamente, é o que se espera de um carro dessa categoria, né? Aqui no interior do Corsa também podemos notar que as coisas são praticamente iguais às que são no Brasil, né? Então, temos aqui o nosso painelzinho, o volante, que é exatamente igual, obviamente esse aqui tem airbag, né? E podemos notar que temos aqui esse TID, isso aqui chama Triple Information Display. Alguns falam que é computador de bordo, mas não chega a ser. Ele tem informações de data e hora, temperatura externa e rádio, caso o rádio esteja ligado. Então, se você desligar o rádio, aparece a data. Se você ligar o rádio original do carro, aparece a estação de rádio que está sintonizada. Ok? Como esse rádio não tem tela, a tela do rádio acaba sendo aqui. Nas versões mais completas desse carro aqui na Europa, ele tinha sim um computador de bordo, que era mais alto aqui um pouco e realmente tinha mais funções. Mostrava o consumo, mostrava tudo isso que um computador de bordo mostra. No Brasil, eu sei que muitos deles, especialmente os mais básicos, nem tinham isso aqui. Então aqui era liso, não tinha essa parte não tinha essa partezinha do reloginho, né? Não tinha nada aqui. Aqui a maior parte deles tem. Pode ter um ou outro sem, mas é raridade. Temos aqui esse volante também com regulagem de altura. Então esse volante regula só em altura, em profundidade não. Se eu não me engano, isso no Brasil era opcional dos Corsa, mas aqui eu creio que todos eles têm. E nenhum tem regulagem de profundidade, ok? Aqui nós temos nosso comutador de luzes, então, obviamente, farol desligado, meia luz e farol aceso. Esses botões são da luz de neblina. Esse carro, obviamente, só tem a traseira, que é obrigatório na Europa, a dianteira não tem. Você aperta aqui para ligar e aqui para desligar, obviamente o farol tem que estar aceso para acender. Aqui a regulagem de altura dos faróis. Aqui a regulagem de luminosidade do painel. Temos aqui as chavinhas de seta, que é praticamente o que a gente conhece, né? Você puxa para dar sinal de luz e leva para frente para ativar a luz alta. Ela não fica, ela volta, mas tem um funcionamento interessante. Então, quando você liga o farol, ele liga sempre em luz baixa. E quando você coloca aqui para frente, ele ativa a luz alta. E se você colocar de novo, ele desativa. Obviamente, desligando o farol e ligando outra vez, liga em luz baixa, que é para você realmente não esquecer isso ligado. Obviamente, caso você deixe o farol ligado e abra a porta, vai soar um barulhinho, né? Esse carro também tem luzes de estacionamento, né? Que na Europa é bem famoso. Então você coloca aqui para um lado, ele liga o farol apenas de um lado. E se você colocar do outro, liga apenas do direito, né? Por exemplo. Aqui a chavezinha de limpador, normal. Temos 3 posições. Temos desligado. Se a gente colocar aqui, ele liga e volta. Aqui é intermitente. Aqui é velocidade 1 e velocidade 2. Tudo para baixo, desliga completamente. Puxando em sua direção, liga o lava-vidros. E empurrando para frente, você liga o limpador traseiro. E colocando mais aqui, liga o lava-vidros traseiro. Uma particularidade interessante que esse carro já tem é que se você tiver com o limpador de vidros ligado e engatar a ré, ele ativa automaticamente o limpador traseiro. Já tem essa função que os carros mais modernos começaram a ter, né? Esse painel de instrumentos aqui é o normal que a gente conhece dos Corsa, né? Obviamente não temos símbolo da Chevrolet, porque esse carro é da Opel, né? Quando foi para o Brasil, ele recebeu aqui um símbolozinho da Chevrolet em algumas versões. Esse carro, até pela época dele, não tem muitos porta-objetos. Temos aqui embaixo um pequeno porta-objetos. Temos um em cada porta aqui. E temos no centro esse aqui. Aqui temos um pequeno cinzeirinho para a dianteira. O isqueirinho, né? Com porta-moedas de cada lado. E aqui um porta-copos e um pequeno porta-objetos ou um cinzeirinho, né? Aqui na porta podemos ver que nessa versão temos a regulagem de retrovisor manual. Temos vidro elétrico, mas apenas para as portas dianteiras, e são ambos One Touch. Tanto para descer quanto para subir. Nessa versão aqui as maçanetinhas são cinza. As versões de entrada eram pretas, mas as versões um pouquinho mais completas vinham com isso aqui cinza. Para diferenciar um pouco, né? O que nem sempre condizia com essa parte do meio. Então alguns tinham essa parte do meio realmente cinza, da mesma cor que ali. Mas esse aqui não, esse aqui temos um cinza escuro. Alguns eram totalmente preto, esse aqui é cinza escuro, que combina com esse rádio e com essa moldura aqui.
Nesse carro em particular não temos ar-condicionado, mas temos aqui os controles normais, né, de ventilação, a posição do ar, temperatura do ar, né, temperatura ambiente ou quente, botão do desembaçador traseiro. E se tivesse ar-condicionado, ia ter aqui o botão do ar-condicionado e aqui o botão da recirculação de ar. Ia ter 3 botões em vez de um só, ok? O botão do pisca-alerta aqui no meio, bem normal. Aqui temos 2 botõezinhos. Esses 2 botõezinhos servem principalmente para alterar a data e hora, né? É o que você consegue configurar ali. Aqui temos o rádio original do carro. A tela do rádio é lá em cima, então se você ligar, aparece ali a informação. Temos aqui os botõezinhos do rádio. Esse rádio é 2 DIN, né? É o CD30. Existiam rádios diferentes, mas esse aqui é o que tinha na maior parte dos modelos, né? Esse carro aqui tem o câmbio de 5 marchas, que é o mais tradicional, né? O mais normal dos Corsa. Mas aqui na Europa também foram lançados os câmbios EasyTronic, que era aquele manual automatizado, né? Que a gente conhece. No Brasil só saiu na Meriva e no Ágil, se não me engano. E tivemos também um câmbio automático de 4 marchas, que era o mesmo automático de 4 marchas que tinha no Astra. No Brasil, o único que saiu foi aquele Auto Clutch lá, que é bem raro. Era um câmbio manual normal que acionava a embreagem automaticamente, né? Você não tinha um pedal só, mas o câmbio era exatamente igual. Aqui tivemos manual, EasyTronic ou automático. Tinha realmente uma variedade de câmbios à escolha. Obviamente que o único que eu recomendo é o manual de 5 marchas, ok? Esse carro em específico tem o câmbio que saiu na maior parte deles, o manual de 5 marchas. É um câmbio relativamente bom. Obviamente aquele câmbiozinho borrachudo dos Opel, né? Não tem muito por onde fugir. Os Opel mais novos são até um pouquinho melhores que esse, mas esse é um câmbiozinho bom. Não é desconfortável e nem impreciso, mas ele é só um pouquinho borrachudo para entrar, que realmente podia ser um pouquinho melhor, né? Mas não é mal. O freio de mão desse carro é normalzinho para a época, né? Freio de mão de puxar, sem nada demais. Esse comutadorzinho de luz também tem uma particularidade que você aperta aqui, você acende a luz de dentro, ou se ela estiver acesa, você aperta novamente e ela apaga. Os do Brasil são igual aos dos Opel Corsa B, então são de puxar. Em vez de apertar, você puxa. Esse aqui é de apertar, ok? Aqui temos nossos quebra-sóis. São os quebra-sóis normalzinhos, com espelhinho. O espelhinho tem tampa, né? Tanto para o motorista quanto para o passageiro são iguais. Não temos luzinha do espelho, mas para um carro dessa categoria realmente nem é de se esperar, né? Temos aqui o nosso retrovisorzinho normal, não é eletrocrômico e nem tem sensor de chuva, né? Obviamente, porque a categoria do carro está dentro da média. Aqui temos a nossa luz de teto. Essa luz de teto é a luz de teto simples. Existia uma versão também com luz de teto um pouquinho maior e com 2 botõezinhos que ligavam luz de leitura. Essa não, essa é a mais simples. Temos nesse carro alça de teto para todos os ocupantes, exceto para o motorista, né? Esse porta-luvas não desce suavemente, mas tem um tamanho relativamente bom. Temos aqui um porta-caneta, um porta-cartão e um projeto de porta-copos, né? E aqui dentro temos a nossa bolsinha de manual. Podem ver aqui o manual do carro, totalmente em português, né? Que esse carro foi vendido inicialmente em Portugal. Temos aqui o manual do Opel Corsa e do Opel Combo. Então, Opel Combo era uma peruazinha semelhante a Kangoo, que era vendido da Opel, que tinha a frente igual a esse carro, só que obviamente o teto era diferente, era mais elevado e tal. No Brasil não tivemos a Combo, mas tivemos a Montana, né? Como picapes fazem mais sucesso no mercado do Brasil, realmente não faria sentido lançar uma semelhante a Kangoo. Deu muito mais certo vender uma picape compacta, né? Obviamente. Essa bolsinha é a original do carro, né? Com fechamento magnético. Essas saídinhas de ar são interessantes também, porque elas mexem, obviamente, igual toda saídinha de ar, só que para fechar você coloca elas totalmente em direção ao meio, ok? E ela fica fechada. Vamos ver agora como é que são os bancos traseiros do Corsa. Então, pessoal, esses bancos traseiros têm encosto de cabeça para todo mundo e cinto de 3 pontos também para os 3 ocupantes. Além disso, ele é bipartido, tanto no encosto quanto no assento. Então, se você quiser dobrar o assento só uma parte, você consegue. E, obviamente, você consegue dobrar eles assim para ter um espaço maior. Uma particularidade, que esse banco bloqueia em 2 posições diferentes. Então, você pode
colocar assim, se você quiser um pouquinho mais de porta-mala e sacrificar um pouquinho do conforto dos seus ocupantes, né? Então, assim, podem ver que ele fica longe daqui, dando um pouquinho mais de espaço de porta-malas. E se você apertar de novo, ele fecha na posição normal. Vou agora entrar e ver como é que é o espaço. O espaço para a cabeça desse carro é relativamente bom. Então, obviamente, para a categoria do carro, realmente eu não estou apertado aqui. Dá para andar aqui tranquilamente. E o espaço para as pernas também é bom. Não é excepcional, nem nada do tipo, mas é aceitável. Eu tenho 1,87 m, esse banco aqui está regulado para a minha posição de conduzir. E aqui atrás, todo é confortável, sabe? Minhas pernas não tocam se eu não esticar. Então, não é o carro mais espaçoso do mundo, mas para a categoria está realmente bom. Certamente esse carro tem muito mais espaço no banco de trás do que o Corsa de geração anterior, né? E aqui atrás temos esse pequeno porta-copos, né? Que é o único porta-copos do carro, né? Então é para ser usado pelo pessoal da frente e de trás, né? É um porta-copos só. Temos esse pequeno porta-objetos aqui nas portas, mas não temos encosto de braço. Obviamente que o carro tem 3 encostos de cabeça e 3 cintos e 3 pontos, né? Já é bastante bom para essa categoria de carro, mas realmente não tem encosto de braço traseiro. E a porta aqui é exatamente igual lá na frente, então obviamente aqui é tudo plástico, né? E aqui temos um tecidinho, aqui pintadinho da mesma cor que lá, né? E atrás temos vidro manual, e esse vidro desce até aqui. No Brasil existem versões com vidro elétrico nas 4 portas. Se eu não me engano, venderam só até 2005. De 2005 para frente, mesmo os mais completos só tinham vidro elétrico na dianteira. E aqui na Europa, que eu saiba, nenhum tem vidro elétrico atrás. São todos vidro elétrico apenas na dianteira. Mais uma vez, pessoal, para a categoria do carro era normal. Então, por exemplo, o Fiesta e o Punto, que eram da mesma categoria que esse carro, também eram exatamente isso. Só vidro elétrico apenas na frente, aqui na Europa, ok? Nesses Corsa aqui, nas versões mais completas, tinha uma pequena luzinha aqui atrás. Ligava quando as portas abriam e dava para desativar ou ativar aqui. Só que essa aqui realmente só tem uma tampinha, que é uma versão mais básica, que realmente não tem. Aqui temos a parte traseira do Corsa, temos aqui o símbolozinho da Opel. No lado esquerdo temos escrito Corsa. Desse lado direito temos informação relativa ao tipo do motor. Então esse carro tem motor 1.2 Twin Port. Twin Port é um sistema variável de admissão. Quando a gente for falar do motor desse carro, eu vou falar disso. E aqui temos a terceira luz de freio. Ela é branca, mas obviamente acende vermelha, né? Aqui é a luz normal do carro, né? Aqui é o pisca. Aqui no meio é luz de posição e luz de freio. E aqui luz de ré. A luz de ré acende dos dois lados. E a luz de neblina desse carro é lá embaixo e acende só esse lado aqui. Nos Corsa, antes do facelift, a luz de neblina era aqui no canto do para-choques. Ok? Era um pouco mais acima do que essa aí. Esse porta-malas aqui tranca junto com as portas, então se você apertar aqui e o carro estiver aberto, ele vai abrir. Esse porta-malas é um tamanho pequeno, mas é mais ou menos dentro da média da categoria do carro, né? Temos aqui uma luzinha para o porta-malas. Aqui de baixo temos um pneu sobressalente, é do mesmo tamanho que as rodas normais. Esse carro não tem aqueles pneuzinhos pequenos ainda, né? Nesse carro também temos Isofix, que eu saiba, nos Corsa brasileiro não tinha. Nos daqui, alguns deles têm. Creio que os de lançamento não tem. Só começou a ser colocado lá para 2003 para cima, se eu não me engano, ok? Temos aqui os pontos de Isofix. Fora isso, é mais ou menos igual ao que nós estamos acostumados, né? Aqui atrás só temos tampa de plástico para luz de freio e para o mecanismo do limpador. Aqui temos uma pequena alça que nos ajuda a baixar. Aqui no bocal de abastecimento. Nesses carros aqui na Europa, essa tampinha de plástico trancava junto com as portas do carro. E aqui temos a ferramenta mais importante da Opel. Uma ferramenta de remover as tampinhas do pneu. Uau! E para colocar elas no lugar, a mesma coisa. Podemos ver que essa ferramentinha tem aqui o símbolo da Opel e desse lado o símbolo da Vauxhall. No Reino Unido não era Opel, não era Vauxhall, então temos aqui o grifo da Vauxhall. Aqui nós temos informações de pneus, né? E como curiosidade temos aqui a versão de 3 portas sendo mostrada. Obviamente com informações tudo em alemão, né? É o típico desses carros aqui. Para abrir o capô,
Basta puxar essa alavanquinha aqui e levantar aqui. Nesse carro não temos manta acústica e temos que pôr a varetinha, não temos amortecedores de capô. Obviamente, pessoal, para a época do carro é o normal, nenhum carro compacto dessa época tinha isso aí, pode ficar tranquilo. Esse motor aqui é o motor 1.2 na versão Twin Port. Esse motor era o motor 4 cilindros mais pequeno que havia para esse carro, então tinha 1.0 sim, mas o 1.0 dessa versão europeia era um motor 3 cilindros, então esse motor acabou sendo mais vendido porque o pessoal tinha um pouquinho o pé atrás com 3 cilindros, que é um motor que era menos suave que esse aqui, né? Então esse motor tem muito menos vibração do que o 3 cilindros tinha. Podemos ver que tem o símbolo da Opel, escrito Ecotec. Isso aqui é uma tampinha que você tira, você tem a bobina e as velas por baixo, ok? Uma coisa interessante sobre esses motores 1.0 e 1.2, que eles são família 0, então eles não são os família 1 e 2 que nós conhecemos no Brasil. Ou seja, eles têm mudanças significativas. Esses motores 1.0 e 1.2 não tinham correia, mas sim corrente. Então, esse motor aqui tem 2 comandos de válvula com corrente. Foi um destaque na época que o pessoal preferia, que durava mais, né? Uma coisa interessante desses carros que eu mencionei é que ele tem tecnologia Twin Port. Então, nos modelos a gasolina, aqui na Europa, os Corsa, a partir de 2003, tem esse sistema Twin Port, que é um sistema de admissão variável. Então essa tecnologia Twin Port serve para aumentar o rendimento do motor em baixas rotações, porque obviamente é a fraqueza dos motores multiválvulas, né? Então ele tapa uma das entradas de ar caso você esteja em baixa rotação. E quando você aumenta a rotação, é aí que ele abre para fluir mais ar. Obviamente isso melhora o rendimento, baixa um pouquinho o consumo, e além disso, os motores com essa tecnologia Twin Port têm um pouquinho mais de potência. Então esse motor, na versão normal, tem 75 cavalos e na versão Twin Port tem 80 cavalos. 5 cavalos a mais, não é muito, mas no motor pequeno realmente faz a diferença, né? Esse carro obviamente tem ABS, né, que nessa época já era obrigatório na Europa, mas todo Corsa C europeu vinha com ABS de série, mesmo antes de ser obrigatório. Então aqui na Europa tivemos motor 1.0 de 3 cilindros, 1.2, 1.4 e 1.8 de 4 cilindros de gasolina, e tivemos 2 motores a diesel, 1.7 e 1.3. Esse motor 1.3 era de origem Fiat e eu mostrei num Astra que eu fiz um vídeo para vocês há um tempo atrás. Se quiserem ver, tá ali em cima, ok? Aqui na frente também temos uma chapinha com algumas informações diversas do carro, os opcionais e por aí vai. Se você souber ler os opcionais de Opel, tá aí. E aqui nós temos as informações do carro em alemão e inglês. Podem ver que esse capô é menor também do que o da versão brasileira, que o capô do Corsa brasileiro vinha até aqui embaixo, né? Então a grelhadinha fazia parte do capô. Esse aqui não, esse aqui o capô é separado. Então, pessoal, vamos andar no Corsa e ver como é que é. Então, pessoal, eu tenho uma história muito nostálgica com esse modelo de Corsa, porque foi o primeiro carro que eu realmente conduzi em casa, né? Que meu pai tinha um Corsa desse quando eu fiz a carteira de motorista, né? Então é o carro que eu usava, né? Toda vez que eu saía. E obviamente o primeiro carro representa isso, né? Representa uma sensação que você antes não tinha de liberdade, né? De poder ir para os lugares. Então realmente eu tenho muitas memórias boas com um Corsinha desses. E realmente, pessoal, eu não imagino um carro melhor para ter sido o primeiro carro. Então ele era relativamente moderninho. Era simples, sim. Não tinha nada demais. É um carro que realmente é igualzinho esse aqui. Sem ar-condicionado. Mas para mim realmente era um carro excelente porque foi o primeiro carro que eu realmente conduzi, né? Eu sempre gostei de carros, mas esse foi o primeiro carro que eu realmente peguei para usar. Uma particularidade interessante, que aqui na Europa, esses carros têm todos direção elétrica, então a direção desse carro é bem macia. No Brasil, eu sei que existem carros desses sem direção hidráulica, e eu já andei em um, não é tão duro assim, mas também não é agradável, né? E os do Brasil que tinham assistência de direção, tinham direção hidráulica e não elétrica. Agora, visto de uma forma não nostálgica, uma forma objetiva, esse é um carro que realmente é relativamente confiável, então é um carro pela relativa simplicidade e por ser um carro alemão, a construção dele é bem feita e tal, é um carro que não é de dar problemas, então realmente ele é bem confiável, só que ele não é um carro divertido de dirigir nem nada, ele é um carro normalzinho, ele é competente, não é inseguro nem nada, mas se você pegar, por exemplo, um Fiesta dessa mesma época, o Fiesta é mais divertido de conduzir do que esse carro.
mesmo tendo o preço mais ou menos igual, o Fiesta te faz sentir melhor o carro do que esse aqui. Esse carro é bem neutro, assim, sabe? Ele é como se fosse um Corolla, se o Corolla fosse dessa categoria, sabe? Ele é um carro relativamente isolado da estrada, sabe? A direção não é tão direta, igual um Fiesta, igual um Focus. É uma característica realmente da Opel, né? Os carros deles, eles tentam ser um pouquinho mais refinados, mas acabam ficando um pouquinho isolados de uma maneira errada. É estranho de explicar, mas se você dirigir esse carro e dirigir um Fiestinha, você vai notar que o Fiesta é mais envolvido. É um carro que realmente te dá uma sensação melhor de conduzir. Obviamente que esse carro também tem as suas vantagens, né? Ele aparenta ter um refinamento maior, os interiores, mesmo que é tudo plástico, ele parece que é um interiorzinho mais bem feito, assim, sabe? Tudo tem vantagens e desvantagens, mas por experiência de condução, o Fiesta é melhor. E por refinamento, o Polo é melhor do que esses carros todos, né? Claro. Mas aí você entra também num nível de preço, pelo menos quando era novo, bem diferente. E esse motor é um motorzinho que não vai te empolgar, mas é relativamente econômico. Não é muito econômico, porque também é um motorzinho a gasolina, né? Mas é um motorzinho, igual eu falei, confiável. Ele tem corrente em vez de correia, então dura muito. Os motores do Brasil também são todos relativamente confiáveis, são motores até bem mais simples que esses, inclusive. Tudo neles é fácil de mexer, só que eu pessoalmente não recomendaria o 1.0 no Brasil. Simplesmente porque ele realmente tem pouca potência, então eu recomendaria pelo menos 1.4 no Brasil. Ainda que o consumo seja bem pior, tá? No Brasil tem 1.4 e 1.8, ambos têm desempenho semelhante e consumo semelhante também. Obviamente 1.8 anda um pouquinho mais, consome um pouquinho mais também, e ambos consomem mais do que 1.0. Aqui na Europa, o que mais você vai encontrar é 1.2, mas qualquer um dos motores é bem confiável. O 1.0 daqui eu também não recomendo muito por ser 3 cilindros, é um motor um pouquinho mais áspero, mas é um motor confiável também. E uma coisa que me frustrou um pouco no Brasil é que não tivemos a versão que substituiu esse carro. Então o Corsa D não saiu no Brasil. Esse carro foi esticado até 2012 e depois teve um vácuo no mercado que ninguém sabia o que ia substituir o Corsa, né? Entrou aquela fase estranha da GM do Brasil, até que eles realmente se encontraram nos modelos do Brasil realmente derivados de Daewoo, né? O Onix realmente entrou nesse mercado, mas teve ali 1 ou 2 anos que teve aquela confusão. Ninguém sabia se era o Sonic que ia substituir o Corsa, ou se era o Agile, que o Agile era baseado no Corsa antigo. Então teve essa época estranha. Eu era muito fã da Opel, mas depois dessas decisões estranhas aí, realmente abalou um pouco e eu comecei a gostar mais dos outros carros, né? Mas eu era muito fã de Opel, realmente, até porque esse aqui foi o meu primeiro carro que eu andei, né? Então, isso mexe um pouco com a gente. Então, pessoal, eu recomendo um carro desse, sim. É um carrinho que hoje está bem mais barato, né? E é um carro que continua sendo um carro confiável e minimamente moderno. Então, comparativamente ao Corsa anterior, por exemplo, você nota a diferença claramente. Você nota que esse carro é bem mais sólido do que aquele carro lá, ok? Então, pessoal, basicamente é isso. Muito obrigado por assistir e até um próximo vídeo.